Nós queríamos dar um testemunho e dar uma palavra de gratidão para a igreja. Eu gostaria de começar com a metade de 2016. A Alessi, ela tem uma tendência genética de ter muito câncer de pele. É carcinoma, é um câncer mais brando, mas ela tem muito. Então ela operou, não sei quantas vezes. 23 anos. 23 anos ela vem operando e tirando tumores de pele. No meio de 2016 ela teve um tumor também de pele, também um tumor brando, mas um tumor na orelha. E era para ela ter perdido uma parte da orelha. Então naquele período, com a graça de Deus, tanto o cirurgião oncológico quanto o cirurgião plástico conseguiram fazer um bom trabalho e conseguiram preservar a Alessi. Porém, quando o cirurgião oncológico estava tirando o tumor, ele descobriu um outro tumor, embaixo do tumor. E aí, com a graça de Deus, viu, tirou, corrigiu, nós oramos, agradecemos ao Senhor. Porém, em 2017, começou a voltar os tumores de pele. E eu estou contando algumas histórias, como é um testemunho, não tem jeito de não falar da gente. Então, os irmãos acho que vão entender isso. Em 2017, a Alessi voltou na dermatologista e tinha um outro tumor. E uns 2, 3 dias depois daquilo, eu acordei muito inquieto. E eu acordei com uma convicção de que eu deveria ungir a Alessi durante alguns dias. A palavra de Deus nos manda ungir quando tem um enfermo, chamar os presbíteros. Eu fui presbítero, então eu decidi ungí-la durante alguns dias e ela nunca mais teve tumor de pele. Isso já vão para perto de 2 anos. Ela nunca mais teve o tumor de pele. Por que eu estou contando isso? Para a gente entender que Deus fala conosco e que Deus é poderoso para intervir. Em outubro de 2017, a Alessi teve um sonho. Era um sonho com... Eu vou contar só alguns detalhes, depois vocês podem perguntar para ela. A Alessi sonhava com um caixão branco. Ela sonhava com uma sobrinha nossa, chorando muito sobre esse caixão. E a Alessi compartilhou comigo, no dia seguinte, o sonho. Nós oramos alguns dias, mas ela e a Rossana oravam todos os dias, haviam quase 10 anos, que elas tinham a prática de orar todos os dias. E as duas oraram alguns meses por esse pedido. Então nós não sabíamos o que era, isso continuou dentro do coração das duas, e as duas continuaram a orar. O Senhor não nos deu clareza do que estava vendo, do que estava acontecendo, e ela persistiu em oração. Em novembro do ano passado, a Alessi teve uma direção, ela compartilhou comigo, eu vi ela orando isso, de orar pelos ossos dela. E ela orou pelos ossos. De julho a novembro, ela teve esse processo de orar pelos ossos dela. Em novembro, ela tem um novo sonho. Por que eu estou falando isso? Queridos, sonho é bíblico. Porém, o sonho também pode ser da alma. A gente só sabe a diferença orando. A gente precisa orar para saber de onde está procedendo o quê. Então, nós oramos. A Alessi tinha um sonho onde ela passava por uma tempestade. Essa tempestade levava ela. E, de repente, essa tempestade parava, ela caía sentada num lugar muito bonito. E um raio caía do lado dela, não a atingia. Ela não era destruída.
porém ela ficava muito assustada com esse raio. Nós oramos por isso, sem compreender. É interessante que um dos textos que Deus ministrou ao meu coração foi aquele texto de Eliseu, quando aquela viúva, quando aquela mulher tem aquele filho que cai adoecido no campo, e ela vai correndo até Eliseu, e quando ela vai chegar perto de Eliseu, Geazi, o servo dele, impede ela de chegar. E Eliseu diz assim: não a detenha, porque a sua alma está em angústia e o Senhor me encobriu. Então, algumas vezes o Senhor fala, porém Ele não esclarece. Ele está dando uma direção, porém Ele não está esclarecendo totalmente aquilo que Ele está fazendo. A gente só vai saber com o tempo. Bom, até aqui o Senhor foi falando, nós fomos ouvindo, nós fomos orando, e eu fui ungindo a Alessi dentro da direção que o Senhor havia dado. Nós vimos a mão do Senhor, a intervenção do Senhor. Porém, o Salmo 112 diz assim: não temeremos más notícias. E aí, no dia 30 de novembro do ano passado, vai fazer 11 meses agora, a Alessi descobriu um tumor no seio. E aí nós começamos com uma série de notícias muito ruins. Então, a Alessi tinha 2 tumores no tumor, eram 2 tipos de tumor. Um tumor era brando e muito tranquilo de resolver. Hoje, câncer, ele não mata, metástase não mata. Hoje tem muito tratamento para isso. Então, um tumor era brando, era tranquilo de resolver. Mas um tumor era muito agressivo. É um tumor de nome HER2, é um tumor que já levou muito a óbito, já fez muita metástase. E meus queridos, Deus é um Pai. Quando Paulo começa a escrever em Efésios, ele diz assim: ele agradece ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, o que houve? Nós entramos num período de muita tribulação. Porém, Ele era o Deus e o Pai. Um dos salmos que o Senhor depositou no nosso coração foi esse do Salmo 112, não temeremos más notícias. Mas o outro salmo que o Senhor depositou é o Salmo 94, onde Ele diz assim: quando os muitos cuidados dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Então, nós começamos a ter muitas necessidades. Então, por exemplo, a primeira foi no dia do diagnóstico. Então, a Alessi faz exames num determinado lugar, e nós conhecemos um dos médicos desse lugar. Ele frequentou o grupo familiar nosso, ele e a esposa, por algum tempo, e a Alessi nunca cruzou com esse médico. No dia que a Alessi foi receber esse diagnóstico, esse médico viu a Alessi lá. O médico chamou ela e falou: Alessi, o que você está fazendo aqui? Eu vim refazer um exame. E, meus queridos, foi esse médico quem falou com a Alessi, de um jeito dócil, amável, cuidadoso. Por que o Senhor fez isso? Porque Ele é um Deus, mas Ele também é um Pai, gentil, amoroso e cuidadoso. Dali Ele nos colocou dentro de um outro médico. Enquanto a gente estava aguardando esse outro médico, mastologista, eram 3 meses as pessoas chegavam, a secretária dizia: não tem consulta, e a gente sendo atendido no mesmo dia. Quem fez isso? Deus, o nosso Pai. Como o tumor era grave, e a Alessi estava com um problema de plaquetas, que a gente não sabia o porquê, esse médico preferiu fazer a cirurgia com uma outra cirurgiã. Porém, era dezembro. E vocês sabem que os médicos viajam. Procedimento grave é mais complicado.
em dezembro. Essa médica não tinha viajado, porque ela ia fazer uma cirurgia. Mas no dia da cirurgia dela, o médico dela teve um problema no braço. Então ela estava liberada para, junto com o mastologista, fazer a cirurgia da Alessi. Quem fez isso? O Deus e Pai. Ele é o bom pastor, o grande pastor e o supremo pastor. Nada nos falta. Não importa qual seja a situação, nada nos falta. Então a Alessi passou pela cirurgia, mas aí nós tivemos uma notícia muito grave. Nós tivemos a notícia de que o tumor da Alessi, o câncer da Alessi tinha infiltrado na medula óssea. A medula óssea é o tutano do osso, é o que produz o sangue da gente. Então, isso só era para acontecer depois de 10 anos de tratamento. Isso não era para ter acontecido. Tudo é atípico. Os médicos, a gente tem médicos aqui que são habituados a mexer com isso, eles sabem bem o que eu estou falando. Tudo foi atípico. A Alessi não tinha perfil para ter tumor, não tinha perfil para ter um tumor grave, não tinha perfil para fazer metástase, porém fez metástase. E quando fez a metástase, então, nós subimos 4, 5 degraus na gravidade do assunto. Então, a médica que estava fazendo os exames de sangue da Alessi, ela é sócia da oncologista, e ela não conseguiu reservar uma agenda. E eu não sei porque eu resolvi falar com a secretária pessoalmente. A secretária olhou para mim e falou: eu vou te encaixar. Me encaixou alguns dias antes da sócia da médica conseguir encaixar. Como é que isso fez? Como é que isso acontece? Acontece porque nós temos um Deus e um Pai que cuida de todas as nossas necessidades. Como nunca nós experimentamos a soberania de Deus e a paternidade de Deus. A situação ficou muito grave, as plaquetas da Alessi caíram muito, a medula dela deixou de funcionar, então a médica quis iniciar o tratamento com urgência, a Alessi iniciou o tratamento, e com a graça de Deus o tratamento funcionou, porém nós tivemos um novo problema. Para você dar a quimioterapia, você precisa de algumas medicações de suporte. E raramente ocorre uma reação. Mas, como tudo na Alessi é raro, a Alessi teve a reação rara. Então, a Alessi passou muito mal. Então, ela está voltando agora, mas a Alessi estudava a Bíblia 4, 5 horas por dia. Ela ainda não conseguiu retomar a leitura da Bíblia. Ela deixou de dormir, o fato de deixar de dormir afetou, deu uma crise de ansiedade, porém esse remédio que deu foi uma alergia, uma reação alérgica que ela teve. Esse remédio afetou o sistema nervoso da Alessi. E aí nós ficamos muitos meses sem poder sair de casa, a Alessi não deu conta de nada, ela entrou num estado psiquiátrico grave, e pela graça de Deus o Senhor foi contornando, porém o quadro dela, meus queridos, eu estou dizendo isso, esse é o único lugar que eu vou partilhar isso. Eu possivelmente não vou partilhar isso em outro lugar. Estou partilhando essas coisas porque é a igreja que a gente reúne, são os irmãos com quem a gente convive. O protocolo da Alessi é tratar para o resto da vida, a cada 3 semanas. Porém, como é que se trata se acaba com a cabeça dela? Então ela tomou uma decisão, e todos nós tomamos, de não tratar. Ela entende, pela graça de Deus,
que ela não vai viver bem do corpo, mas sem a mente por o Senhor. Porém, o que aconteceu nesse período todo? O Senhor, antes da Leci ter essa reação alérgica, o Senhor foi falando com ela. Logo em janeiro, quando estourou todo o problema e a gente ainda estava fazendo a biópsia da medula, eu estava no meu devocional e eu li um versículo de Jó que dizia assim, e o Senhor novamente me ocultou o que Ele ia fazer. Porventura, alguém ensinará ciência a Deus, a Ele que habita os céus e conhece os que lhe pertencem? Um morre em pleno vigor da sua força, tendo a sua medula fresca, tendo a sua medula óssea fresca. Eu li aquilo, eu virei para ela e falei, Leci, sua medula não vai dar nada. O Senhor falou que a medula vai estar fresca. Porém, queridos, eu não entendi a voz do Senhor, porque Ele estava falando da Rosana. Alguém ensinará a ciência a Deus, aquele que habita os céus, conhece os que lhe pertencem, um morre em pleno vigor da sua força, tendo a sua medula óssea fresca. O Senhor estava comunicando comigo e eu não consegui discernir a voz do Senhor, porque não era sobre ela, era sobre a Rosana que o Senhor estava comunicando comigo. E a Leci, muitos irmãos, eu quero agradecer alguns irmãos da igreja, quero agradecer muitos irmãos de fora. A Leci, por 7 vezes, recebeu um texto de Isaías 43, versículo 10. Diz assim, 41, versículo 10. Diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, queridos, Deus deu uma palavra clara de sustento, que nós não sabemos quanto tempo é, nós não sabemos o que o Senhor vai fazer. Alguns irmãos, inclusive aqui da igreja, têm uma palavra clara de vida por longo tempo. Se é assim, o Senhor operou um milagre, porque não era para ser assim. Essa semana que passou nós fizemos exames, vamos ver os exames essa semana, porém eu estou dando um testemunho pela fé, de que o Senhor visitou, de alguma maneira e de alguma forma. Não era para a Leci estar aqui, não era para a Leci estar bem. Até agora, os exames todinhos demonstram que a medula dela está limpa, está funcionando normalmente. Desde o primeiro dia que nós soubemos, dia 30 de novembro do ano passado, nós fizemos uma oração ao Senhor e temos preservado nessa oração quase que diariamente. Senhor, seja na vida, seja na morte, nós queremos trazer a glória do Teu nome. Então nós temos tido cuidado de levar o Senhor aos enfermeiros, aos atendentes e aos médicos. Então eu começo a conversar com os médicos a respeito do que o Senhor está fazendo. A gente suspeita que o Senhor impediu a Leci de tomar o remédio, a químio, porque se ela toma o remédio, quem curou ela foi o remédio. A químio é eficaz dela, como é um tumor muito agressivo, foi um tumor muito estudado. A medicação, uma medicação boa para esse tipo de tumor, porém, nós estamos entendendo que se aprove ao Senhor trazer essa alergia e fazer dessa maneira, então nós estamos entendendo que o Senhor quer de alguma forma produzir algum sinal.
O dia mais difícil que eu tive nesse processo todo, eu tive alguns dias difíceis. O dia mais difícil que eu tive nesse processo todo, eu estava muito triste, muito abatido. A Alice já tinha dado aquela alergia que judiou demais dela. E naquele dia a Alice fez uma oração por mim: Senhor, fala com o César de alguma maneira e usa alguém na vida dele. Naquele dia eu atendi um médico muito querido. E esse médico, no final do dia, chegou para mim e falou assim: César, eu quero te contar uma história. Ele é um cirurgião e ele opera muito câncer, ele não é oncológico, mas ele é um cirurgião. Ele falou: eu quero te contar uma história. Ele é um irmão e ele me disse assim: hoje apareceu uma senhora no meu consultório que eu não reconheci. Eu não reconheci ela. Ela era uma ex-paciente minha. Essa mulher, gente, no dia que eu estava abatido, o Deus e Pai, aí ele falou assim: César, essa mulher, eu a vi, deve ter uns 7 ou 8 anos atrás. A última vez que eu a vi, ela me trouxe um presente de despedida, porque o tumor dela tinha avançado tanto que ela ia vir a óbito. E ela me trouxe um presente de despedida. E eu vi essa mulher hoje, e eu queria te dar essa palavra. Jesus falou assim, numa oração dele: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Por isso, ó Pai, graças te dou. Mateus 11. O Senhor nos visita. Porém, nós tínhamos um problema. Porque a Alessi começou a receber e ela tinha, porque o sonho dela dizia que ela não era destruída. A Alessi começou a receber algumas palavras de muitos irmãos de vida, de vida, de vida. Aqui na igreja, o irmão Luciano, o Osmar. Obrigado, Osmar. Osmar orou muito por ela. Ele já teve um tumor grave, sério. Orou muito por ela e teve uma clareza da parte do Senhor de dar uma palavra de fé, de esperança. Porém, eu tinha no meu coração uma convicção de morte. E quem me ajudava era o Ivan e a Rossana. Nos momentos que eu não sabia o que fazer, eu procurava o Ivan e a Rossana para eles orarem por mim. E eu determinei, no dia 19 de maio, eu preciso falar com o Ivan e a Rossana no dia 21, na segunda-feira. Eu vou falar com eles, porque eu não sei o que eu faço, eu não sei como é que eu conduzo, eu não sei se eu confirmo essa palavra que ela está recebendo de esperança, porque dentro do meu coração tem uma palavra de morte. Porém, meus queridos, hoje fazem 5 meses que o Senhor chamou a Rossana. E nós não entendemos o agir do Senhor. Com todo respeito à Ana, ao Ivan, à Júlia, eu já pedi isso para eles, aos meus filhos. A Rossana era uma filha. Sepultá-la foi como sepultá-la uma filha. Isso foi muito difícil. Muito difícil. Então aí o Senhor nos colocou nessa situação. A Alessi vem vivendo agora que está passando o efeito da medicação. Ela está vivendo o luto da Rossana agora. Nós já vivemos um pouco mais, ela está vivendo agora. Então, eu gostaria de dar uma palavra de gratidão. Então, gostaria de agradecer em primeiro lugar a Deus. Gostaria de agradecer a família. E eu vou dizer uma coisa. É uma dádiva ter uma família. É uma dádiva ter uma família. A Ana se encarregou das orações. A Suzy foi morar dentro de casa. Obrigado, Suzy.
para nos ajudar no dia a dia. A Jéssica assumiu a casa por algumas semanas. Obrigado, filha. O André assumiu a Jéssica. O André pediu para vir toda semana de químio, que era a semana mais pesada. Eu louvo ao Senhor porque o evangelho depositado nos meus filhos funcionou. O evangelho da soberania, do amor de Deus, da dependência de Deus. Então, quero agradecer a família. Eu quero agradecer ao Ivan. Viu, Ivan? Porque o Ivan liberou a Rosana. Então, as pessoas que mais ficavam com a Alessia era eu, depois a Rosana, a Jéssica, a Suzy. Obrigado, Ivan, por tudo que você fez. Eu quero agradecer a todos os irmãos que oraram. Nós descobrimos que a Igreja de Deus, eu viajei muito, então já tinha experiência, mas a experiência foi nova para a Alessia. A Igreja de Deus é vasta, é ampla. Irmãos da congregação cristã, da Igreja Adventista, irmãos católicos, irmãos do Brasil para Cristo, irmãos da Batista Renovada, do irmão Celso, irmãos do Sarandi, irmãos de Paysandu, irmãos do Brasil, irmãos do mundo, gente da Espanha, dos Estados Unidos, de Portugal. Muitos irmãos nos colocaram em oração. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que oraram. Ô Júlia, eu estou te vendo só agora. Obrigado, viu, filha? Os dias que você liberou a sua mãe, viu, querida? Eu quero agradecer aqueles irmãos que tiveram paciência conosco, de nos ouvirem, de orarem, de nos suportarem, de suportarem o nosso cansaço, o nosso esgotamento, o período em que a Alessia não esteve bem, não podia sentar, não podia abraçar. Nós chegamos ao ponto de vir na reunião de máscara, porque nós não queríamos perder a reunião. Nós queríamos estar com o povo do Senhor, então nós queremos agradecer os diáconos, porque eles tiveram o cuidado de separar um banco para nós, porque a gente só podia reunir com a janela aberta, por causa do problema da medula. Então nós queremos agradecer aos irmãos. E o Senhor já interviu, não importa o tempo de vida que nós tenhamos, o Senhor já interviu. E nós descobrimos, com essa situação da Rosana, uma coisa muito simples. Ele faz descer a sepultura quem Ele quer. E Ele faz subir da sepultura quem Ele quer. Se nós estamos aqui com vocês, esse testemunho não é só nosso, ele é de vocês. Ele não é só para o nosso aprendizado, ele é para o aprendizado também da igreja, porque o Senhor também quer comunicar alguma coisa com vocês. Então, eu agradeço aos irmãos. Eu tinha que fazer químio para o resto da vida. A cada 21 dias. E pelos médicos, quando eu terminei a última químio, eu tinha que dali 21 dias continuar. Senão, o câncer ia voltar. Hoje está fazendo 5 meses que eu estou sem bloqueio. Já fiz 3 exames, tem dado nada. E eles acharam que, quando a minha cabeça ficasse boa, eu ia me arrepender da minha decisão. E até agora eu não me arrependi. Porque voltar hoje a orar com as irmãs na igreja, estar participando do acampamento de casais que eu fui, que eu sempre participei, a minha vida toda sempre foi servir ao Senhor. E eu louvo a Deus porque nem quando eu não podia, eu estava aqui de manhã e à noite. Às vezes, irmãos, eu não entendo como os irmãos faltam tanto no reunir. Eu não entendia porque eu não podia. E a coisa mais importante para mim era estar aqui. Eu não entendo quando as pessoas estão cheias de saúde e vigor e faltam na igreja. Eu não conseguia entender. Eu estava com a minha mente tão
Eu fiquei com a minha mente tão tomada que eu leio a Bíblia desde quando eu aprendi a ler. E tinha ano que eu lia ela 3 vezes no ano, a cada 4 meses eu lia. E eu vinha para reunir na minha casa, quando alguém falava Mateus, eu não conseguia achar o livro de Mateus, porque minha mente ficou muito tomada, mas eu estava aqui. Porque eu sabia que a comunhão do corpo era a única coisa que ia me sustentar. Então, irmão, eu não entendo quando você não está aqui. Eu não entendi, eu olhava às vezes para a escola dominical, a igreja vazia, eu não entendi, eu não entendo, pastor, sabe por quê? Porque quando tudo está bem, eu busquei o Senhor. E hoje eu entendi como isso foi importante, porque o dia mau chegou na minha vida. E quando ele chegou, o que me sustentou foi quando eu estava bem e eu estive aqui. O tempo todo, a minha vida toda, criança, adolescente, jovem, adulto. E o César e eu já passamos por muitos lugares. E nós nunca deixamos de congregar. Sabe por quê? Porque não é um lugar. Aonde Deus nos coloca. E Deus levou pessoas a orar por mim que eu não conhecia. Esses dias eu fui no Brasil para Cristo. Nem sabia que existia. Mas porque eles pagaram um preço de oração, 10 meses de jejum pela minha vida. Eu tinha que ir lá, porque eram meus irmãos. Se Deus considerou católico, levantou gente de todo lugar para orar comigo, quem sou eu para dizer que existe um povo? Não. E quando domingo o pastor me mandou a mensagem dele que eu não estava aqui, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei tão feliz de ver que o nosso pastor também pensa como eu, que Deus tem um arraial muito grande. E eu experimentei isso na minha vida. E eu fiz uma escolha, eu tive que fazer uma escolha, manter o meu corpo são ou manter a minha vida com o Senhor enquanto eu tivesse vida. Eu escolhi o Senhor. Eu não sei o que Deus tem para mim, eu não sei quanto tempo, eu sei uma coisa. Hoje, Deus operou um milagre na minha vida, porque Deus falou comigo e Deus usou irmãos que eu não conhecia para falar isso. Uma hora o Senhor vai me chamar. Pode ser que eu caia um tombo e eu morra. Eu não sei como o Senhor vai me chamar. Mas eu sei que até aqui o Senhor foi fiel com aquilo que Ele falou. E, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se você está vivendo dias bons, priorize o Senhor. Porque se um dia chegar um dia mau na tua vida, o que vai fazer diferença nesse dia mau é você escolher o Senhor. Não é o que a gente tem. Eu tive suporte de médico, eu tive os melhores médicos. Deus levantou pessoas que nós precisamos sem eu fazer um esforço. Deus levantou gente para dar até feijão, não faltou feijão na minha casa. Deus levantou irmãos aqui na cidade de Maringá. Não faltou suplemento que eu precisava tomar. Deus mandou médico de tudo quanto é jeito para me dar suporte. Mas a coisa que eu mais precisei foi do Senhor. Então, vale a pena buscar o Senhor nos dias bons. Porque quando esse dia mau chegar... E sabe só por que hoje eu faço essa decisão de escolher o Senhor e não fazer essa químio e preservar o meu corpo? Sabe por quê? Apesar do medo, não é que eu não tenho medo, não é que eu sou uma super cristã, mas sabe o que me faz fazer a escolha? Eu tenho certeza que foi o depósito que foi sendo depositado na minha vida, que foi as decisões que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Essa decisão tomada hoje, diante de um quadro tão sério, ela não foi tomada de uma hora para outra, ela não foi tomada hoje. Ela só foi tomada hoje, porque ao longo da minha vida eu fui fazendo escolhas diante do Senhor. Então, o que eu queria deixar para você não é uma doença, não é o que vai acontecer comigo, mas o que eu quero deixar para você: priorize o Senhor na tua vida, porque é só isso que vale a pena. Porque uma hora o dia mau chega quando você nem imagina. Então, irmãos, muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por, nesse momento, Deus ter dado a Tereza e o pastor Luciano. Fez muita diferença na minha vida. Ter um pastor com fé, um pastor que ia na minha casa, um pastor que deu fé. O Osmar, o dia que esteve na minha casa,
fez o Antônio, o dia que nós falamos aqui, o Antônio falou, eu nunca tinha visto, fazia 5 anos que eu estava nesse lugar, eu nunca tinha visto ninguém ser ungido. E o Antônio levantou ali e convidou todos os presbíteros para vir na frente e me ungir. Antônio, o meu passo de fé, que eu sabia que Deus ia me sustentar, começou naquele dia com a sua decisão. Então faz diferença a gente estar num lugar onde a liderança vê o Senhor de uma forma diferente. Então, irmãos, muito obrigado por tudo. Amém. Irmãos, o fato de não tratarmos não é estímulo para ninguém não tratar, viu? Uma medicação deu uma reação grave. Tá? Então, orientação de médico é para ser seguida. Tá? E nós seguimos todas as orientações médicas. A não ser que o Senhor dê outra. Eu queria deixar um texto bíblico para encerrar, o Salmo 94, versículo 17 a 19. Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Amém? Obrigado.